Bom, glorioso Rock Kennedy. Trabalhou pouco, Ok. né? Mas Trabalhou um pouquinho. não tomou gol, né? Não tomou gol, vou no razoável para ele, que tá justo. Não, não, não é para baixo, não é para cima, foi o razoável. Não, não teve trabalho. Então, amarelinho, né? Isso, amarelo. Amarelo para o querido Rock Kennedy. Vamos para a zaga, né? Pode até avaliar todo mundo, né? Porque o William Alves jogou quase meio tempo. Depois entrou ali o Matheus Vinícius. Vamos lá, então. A zaga, eu acho que o Eurico vai pro verde claro, uma boa partida. Foi ele a assistência para o gol do Matheus Vinícius. Então ele apareceu bem no ataque. Ainda dá um sustinho ou outro, mas assim, tá melhor do que nas duas primeiras rodadas. Acho que o Arthur aqui falou muito bem assim, os sustinhos que ele acabou dando nessas primeiras partidas. O William Alves também no verde claro. Estava bem aí quando precisou sair, e o Matheus Vinícius também vai no bem, porque ele, autor do gol, teve pouco trabalho para o lado da defesa, mas quando apareceu no ataque acabou sendo decisivo para o Santa Cruz, então uma boa partida para ele. Como o William Alves se machucou, né? Não dá para improvisar o Matheus Vinícius de centroavante, né? Infelizmente, ele vai ter Exato, que jogar nada. Mas foi melhor que o Quirino, né? Foi mais efetivo ali, exatamente. com bem menos chances. O Quirino perdeu muito gol, mas o Matheus Vinícius guardou. Vamos para as laterais agora, Gabriel. Começando com Pedro Vamos lá. Costa. O Pedro Costa vai no razoável, porque eu acho que até foi a melhor partida dele desde que chegou no Santa Cruz. Vai no amarelo, mas num viés positivo. Acho que começa a mostrar coisas boas e faz a gente ter esperança que nas próximas rodadas ele apresente um futebol melhor. E o Rodrigues? Acertou uns cruzamentos. Foi o suficiente aí para ter uma nota boa? Eu vou botar razoável, porque eu sei que também vão me perseguir se eu botar qualquer coisa melhor que isso. Ele é um jogador muito nota 5 e assim, quando ele acerta coisas melhores do que essa nota 5 dele, às vezes pode até parecer uma coisa, mas no geral, assim, ele erra tudo, ele é ruim de passe, ele é ruim de cruzamento, ele marca mal, complexidade de física dele é complicada. Então, nesse momento, quando ele faz uma partida razoável, para mim é coisa de comemorar. O 5 dele, o amarelo dele é o verde Paulo Sérgio. Quando o Rodrigues faz uma nota 5 assim amarela, ele é o melhor que a gente pode tirar dele e tem que ficar feliz quando o Rodrigues faz isso. Muito bem, a defesa foi avaliada. Vamos partir agora para o meio de campo. Balotelli e Andrei. Como foram aí esses jogadores? Segunda partida seguida que o Balotelli vai abaixo do que a gente espera dele, tá? Tá claramente sentindo a pressão aí de sendo o único e principal marcador da equipe. O time tem ficado tão desorganizado que vem afetando o futebol do Balotelli. Então vai para o Laranjinha para ele, uma partida ruim, mas a gente sabe que ainda é um dos melhores jogadores do Santa Cruz e tem do que tirar, não tem nem risco de qualquer momento ele perder a vaga nesse time titular do Santa Cruz, pelo menos por agora. Muito bem. E o Andrei? Rapaz, o Andrei é uma coisa complicada, porque claramente é onde você vê que tem qualidade. De vez em quando ele acerta os passes, ele acerta umas viradas de jogo, mas falta muita intensidade no jogo dele, naquele momento de pegada, de dividida, é quando você presta mais atenção que o que é que falta no Andrei hoje. Ele tá faltando aí nesse ritmo de jogo, então vai no laranja para ele. Acabou saindo para dar a vaga do William Júnior, porque entre a qualidade dele e a de William Júnior, ele tem mais qualidade. O problema é, o William Júnior tem mais pulmão hoje, tem mais capacidade de competir, coisa que o Andrei está demonstrando aí que ainda não chegou lá. Tá faltando um pouquinho para ele conseguir competir de verdade. O Andrei que deu uma caída, né? Era um jogador ali de Série A, Série B. Não jogou quase nada, né? No Ceará em 2024, salvo engano. Ano passado acho que ele Exatamente. estava também, né? No elenco do Ceará ou No não? ano passado ele foi para o Atlético, fez duas partidas. Atlético. E não, nem titular foi, era entrando, acho que ele tem meia hora de jogo ano passado. Então um jogador que até teve bom momento no Vasco, né? Jogou no Curitiba, mas deu uma queda boa, tá? E talvez essa questão de intensidade, Andrei, Gabriel, do Andrei, não seja questão de pré-temporada só, né? Seja uma questão que Exato. ele realmente, enfim, por algum motivo, Não vai não tá conseguir mais. conseguindo ter, né? Porque era um cara que tinha qualidade. Ele, quando apareceu no Vasco, era um jogador ok, assim. Em tão pouco tempo, né? Ter
ter perdido tanto espaço ali, até na Série B. Enfim, vamos ver, né, se ele consegue, agora com mais ritmo de jogo, voltar ali a ser pelo menos competitivo. Bom, e o Patrick Alan, se salva aí também? Eu acho que se salva, ele segue sendo o esteio técnico dessa equipe do Santa Cruz. Se a gente pode esperar nos momentos difíceis, eu acho que quem tem capacidade de decidir nesse time do Santa Cruz hoje é Patrick Alan. Então, assim, por exemplo, o clássico na outra semana, a única chance do Santa Cruz vai ser passando pelos pés do Patrick Alan, e ele fez outra boa partida. Não está entre quem Lei deu do ex, né? assistência. Expectativa, né? Tem isso também, tem a lei do ex, exatamente. Mas, assim, apesar de hoje não estar nem entre quem marcou o gol ou quem deu o passe, mas ele segue sendo o cara do meio campo. E olha que foi a partida mais fraca dele entre essas três, foi a de hoje, eu achei. Mas ainda assim vai para o verde claro, para o Patrick Alan, que segue sendo a cabeça pensante desse time do Santa Cruz. Muito bem, vamos partir para o ataque. Tivemos Vitinho de um lado, Matheus Regis do outro e o Quirindo perdendo o gol adoidado. Vamos lá. Para o Vitinho, pode botar o laranja. As duas partidas dele consecutivamente assim, não foram legais, mas ainda assim, quando a gente viu o Robinho em campo, a gente só pensa no Vitinho e fala: ele não pode sair da equipe, que a gente sabe que quem vai entrar é pior. Ele, pelo menos em um momento ou outro, ele mostra uma corrida, ele mostra ter uma agilidade, mostra ter algum entendimento de bola maior do que o de Robinho. Então, acho que nesse sentido, apesar dessa partida ruim, não é ruim para perder a vaga, menos ainda perder a vaga para o Robinho. Já o Matheus Regis vai para o vermelho, assim, o mais pesado que tem, porque muito abaixo, errando tudo. Errou passe, errou drible, errou chegada na área, errou lance de gol. Matheus Regis, assim, caramba, vai ficar difícil para ele voltar para a equipe titular. Vai ter que voltar a entrar a partir do banco e minuto a minuto e conquistando seu espaço, porque nesse momento ele entrou hoje no lugar do Renato. O Renato são 2 jogos, 2 gols. Hoje ele não foi nem para o banco. A gente não sabe ainda como está a condição clínica do Renato, mas a gente sabe que não tem outro jogador para jogar na ponta esquerda, não. E olha que Renato, a torcida tem muita bronca, tem pouca paciência. A temporada passada do Renato não foi boa, principalmente na condição física. Essa temporada ele está entrando e está fazendo gol. Não fez nenhuma exibição de gala, mas está fazendo gol. E aí, quando entra o Matheus Regis hoje e faz o que fez, a gente não tem outro caminho a não ser nota vermelha, e não dá. Tem que botar aí, vai para a última opção no banco de reservas dos atacantes do Santa Cruz. E o Quirino vai para o laranja, muito pela situação de que ele acerta. Ele foi uma partida ruim, mas ele acerta um pivô. Eu já falei em alguns outros momentos. O alívio de ver Quirino em campo é porque a contraparte dele que a gente teve ano passado foi o Thiago Galhardo. E o Quirino, ele não parece um boneco de pano enfrentando o zagueiro Zileiro. Ele consegue fazer um pivô, ele consegue ajeitar uma bola no peito, dominar uma bola, fazer um passe, aproveitar muito o facão que faz os pontos a partir da saída dele da área para o meio campo. O Renato fez 2 partidas que ele fez... chegou perto de fazer gol, na outra ele sofreu um pênalti, muito por causa desse lance entre Quirino, Patrick Alan e o ponta que aparece ali. Então, o Quirino tem os predicados. Agora, o problema é a quantidade de gol que ele perde. E se a gente quer um camisa 9, o que a torcida do Santa Cruz espera de um camisa 9 é a capacidade de fazer gol. Pode até não ser o artilheiro, mas uns golzinhos, igual o que Quirino perdeu hoje, aí não pode. Aí não pode. Então, fica nessa. A gente consegue ver o que é que tem de bom nele, mas o que tem de ruim, quando a gente bota na conta que é um centroavante, não é legal, e deixa a torcida preocupada com essa posição aí para o restante da temporada, sabendo aí que até semana passada teve negociação com o Gilberto, não deu certo, Gilberto acabou indo para o Londrina, Santa Cruz fica numa situação agora que só tem Quirino de centroavante, Ariel tá no DM, e torcer, como eu falei, para que nesses jogos aí, nesse jogo contra o Retrô, não perca o Quirino para o clássico, senão vai ficar sem centroavante. Muito bem, então time titular avaliado, vamos para o banco, né? A gente já avaliou o Matheus Vinícius, que entrou ali
ainda no fim do primeiro tempo. Temos William Júnior, Viniora, Robinho e o Pedro Favela. O William Júnior, ele, assim, vai no amarelo, foi um razoável. Ele segue entrando bem, assim, dentro da limitação dele. Ele é um meio-campista que eu acho que é abaixo do Patrick Alain, mas ele vem contribuindo, principalmente pela diferença de característica, né? Ele é mais rápido, ele é mais motorzinho, é mais veloz, é baixinho daquele que corre. Inclusive, pode começar a aparecer aí em uma das pontas. Então, acho que pode mais, acabou perdendo um gol também. Então, acho que esse amarelo para o William Júnior tá de bom tamanho. Mesma coisa para o Pedro Favela. O Pedro Favela até que entrou numa vida mais tranquila. Ele entrou no lugar do Patrick Alain, precisando apenas segurar o jogo, e num jogo que a gente sabia, quem fizesse o primeiro gol não ia ter capacidade, o outro time não ia ter capacidade de empatar, principalmente no caso do Vitória, que era bem mais fraco. Então, um amarelo aí para o Pedro Favela, um razoável, tá de bom tamanho para ele. O Viniora e o Robinho também vão, quer dizer, eu vou no razoável para o Viniora, porque ele que deu o passe para o Eurico fazer o cruzamento no gol, mas acabou aparecendo pouco, perdeu um gol, e vermelho para o Robinho, porque, enfim, né, não contribui, segue sendo um jogador aí abaixo do que a gente espera para o time do Santa Cruz, e já vai demonstrando que talvez não tenha capacidade de seguir para o restante da temporada. Ano passado o Santa Cruz fez aquela barca aí dos seus atacantes que trouxe no começo da temporada. Claramente eu vejo o Robinho capitaneando uma barca dessa do Santa Cruz aí antes do começo da Série C. Baixa produtividade total do Robinho. Então tá aí, né? Análise feita. Poucos verdinhos, né? Apenas ali os 3 zagueiros, mais o Patrick Alain, o restante dos jogadores ali entre amarelo, laranja e também teve vermelhinho pro Robinho. Bom, antes do melhor em campo, vamos pro Marcelo Cabo. Vamos lá, Marcelo Cabo, nota vermelha, foi bem ruim aí o time montado pelo Marcelo Cabo. Como eu falei no começo, terceira escalação diferente, e o que é que tem em comum das 3 escalações? O time em campo não demonstra nada, demonstra pouca organização, demonstra pouca capacidade de chegar com qualidade no setor ofensivo, e depende demais da capacidade do Patrick Alain de acertar um passe e do Renato e do Quirino conseguirem concluir em gol. Se não for isso, e aí, como eu falei também durante o programa, acabou que dependeu de contra-decisão de falhas do goleiro, do segundo jogo de um pênalti, e agora, mais uma vez, a pobreza ofensiva acabou custando caro, quer dizer, custando não tão caro, porque acabou vencendo, mas pelo menos está custando caro para a paciência da torcida, né? Que cada vez vai reclamando mais e vai tendo menos paciência com o Marcelo Cabo. Bom, então, vermelhinho aí pro Marcelo Cabo e o melhor em campo. Vai para quem dos jogadores que tiveram verde? Eu vou botar aí pro Matheus Vinícius pelo gol. Vou defender a entrada dele. Espero que ganhe moral, que ele é importante. Ele demonstrou boa capacidade no passado, antes de perder a vaga, de ter dado uma deslumbrada. Quem sabe esse seja o momento aí dele voltar a crescer aí no time do Santa Cruz. Gosto do jogador, espero que esse gol seja uma renovação dos caminhos dele no Santa Cruz. Muito bem. Então, todo mundo avaliado. Matheus Vinícius aí como o melhor em campo.